Bora. Saulo Maia, Radioativo Brasil, programa Nas Barbas do Tubarão. Eu sou Marcelo Vilar, mais uma vez, né? Gratidão pelo seu retorno, você está aqui topando encarar mais uma campanha, mais uma temporada por esse clube ferroviário Atlético. Você encontrou um grupo que estava acreditando ainda na classificação ou precisou dar aquela balançada para que eles acreditassem primeiro na vitória lá contra o Santa Cruz e agora nesse resultado que coincidiu, né? Aliás, combinou com a classificação em quarto lugar no grupo? Era uma situação, digamos assim, complicada, porque a gente sentiu o moral do grupo um pouco abatido, mas eu também vi que o time fez boas partidas, oscilou, né? Então, um time que tinha condição, e eu mostrei para eles que a gente tinha condições, que algumas partidas os resultados não vieram e foram exatamente no detalhe. E aí a gente tinha que estar atento a esses detalhes, a gente trabalhou muito isso, para que o time fosse consciente, fosse equilibrado, porque uma competição como essa, você tem que ser equilibrado. Coletivo do Marcelo. Você não pode se expor. Nós enfrentávamos hoje uma equipe que estava na liderança do grupo, com uma excelente campanha, e nós sabíamos que o jogo ia ser difícil, e ao mesmo tempo a gente tinha que estar atento aqui e no jogo do Horizonte, lá em Natal. E a gente planejou, e isso acabou sendo bom, porque no final a gente acaba conseguindo a classificação. Como é que foi esse momento? Vocês tomaram conhecimento da vitória americana 2-0 ainda no primeiro tempo? Como é que rolou esse papo ali no banco para com os jogadores do gramado? Não, desde o início eu falei para o grupo que o termo que eu usei aqui, que o time tinha que ter equilíbrio. Você não pode ser um time que se expõe demais numa competição como essa, nem ser um time que não busca o ataque. Tivemos dificuldades, somente no começo do jogo, depois o time conseguiu. Se a gente fizer uma análise, as oportunidades foram do Ferroviário, eu não lembro nenhuma chance de gol que o time do Central tenha perdido. E eu dizia para os atletas, nós temos que buscar a vitória até o final, mas não se expondo, porque a equipe do Central é uma equipe perigosa. No final do jogo, a gente vê o que é que está acontecendo e que com o empate poderia nos trazer a classificação. Nós não iríamos de forma nenhuma jogar pelo empate, mas naquela reta final ali, com o empate a nosso favor, a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade. Eu sou Marcelo, você sempre gosta de trabalhar os seus times, você sempre tem um padrão tático muito bem definido, né? Compõe seu trabalho desde a época do Itapoca de 94. Você sempre dá um modelo de jogo para a sua equipe. Hoje, o que é que está faltando para esse Ferroviário ter realmente um time mais equilibrado? Destaque para mim hoje foi o William Maranhão. Não sei se você pode apontar outro jogador, mas quem é aquele jogador que hoje, taticamente, você diria assim, não, esse aqui está jogando o estilo que o Marcelo gosta? Olha, o time do Ferroviário é um time jovem, né? E eu observei nessas 2 semanas de trabalho que é um time que tem qualidade. Mas como todo jovem, precisa de um pouco mais de experiência, né? Hoje eu consegui, de uma certa forma, convencer o Maranhão de que ele teria que fazer uma função mais específica. Eu vi assim que o Ferroviário, em alguns instantes do jogo, e o Maranhão era um desses, que quer ocupar todos os espaços do campo ao mesmo tempo, e não pode ser assim, né? Aí a gente vai conhecendo a característica dos jogadores, a gente vai conhecendo até os jogadores. Eu acho que o Natan hoje fez uma grande partida também, né? E na continuidade, eu acredito que esse time tende a crescer. Era complicado, assim, colocar esse padrão de jogo que eu gosto nas minhas equipes no pouco tempo e na pressão que a equipe estava para conseguir a classificação. Mas nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. Marcelo, e agora o Asa? É outro campeonato, são 2 jogos mata-mata. Como é que o Ferroviário deve se preparar para 2 jogos tão importantes e decisivos como o tal do mata-mata? Outro campeonato, né? Essa é a verdade. Eu tive a oportunidade de falar isso com os nossos jogadores, que era muito importante a gente classificar, porque será outro campeonato. Uma equipe muito forte, a equipe do Asa. Basta ver a campanha que eles fizeram aí na competição.
mas o Ferroviário é uma equipe que tem tradição nessa competição e a gente vai estar trabalhando e conscientizando o nosso grupo de jogadores para fazer 2 jogos equilibrados e que no final a gente possa conseguir a classificação. Tarefa difícil, mas não é impossível. A partir de amanhã, o Ferroviário entrega para o professor Marcelo Vilar 2 atletas. O Thaleson, meio atacante, que vem do Santa Cruz de Natal, e o Bravo, centroavante, que estava na equipe do Maracanã. Notou-se desde o começo do ano Ferroviário com essa falta desse meia de ligação. Está dentro dos seus planos continuar no 4-3-3 ou passar agora para um 4-4-2? É bom a gente ter mais opções, né? É sempre bom a gente ter opções. Nós temos um garoto aí que é o único meia, que é o Xavier, né? Que também tem qualidade. E a gente está de olho nisso daí para no momento certo a gente mudar a nossa forma. A gente tem que ter em mente o nosso padrão e também o adversário, né? Vamos estudar o adversário, ver o adversário. Eu, desde que cheguei, eu procurei fazer uma coisa. Procurei utilizar muita coisa do que tinha treinado, porque não se muda tudo em 2 semanas. O time já tem um tempo de treinamento aí de quase 7, 8 meses. E você não podia jogar tudo isso fora e dizer, vamos fazer assim agora. Então eu assisti todos os jogos, eu vi o que é que o time vinha produzindo, procurei plugar isso que o time vinha fazendo de bom com alguns conceitos novos que a gente procurou colocar, e é nessa batida que a gente vai continuar para essas 2 partidas. São 2 bons jogadores que serão muito bem recebidos no nosso grupo. Situação do Marcelo Vilar. Final do ano passado, Marcelo campeão, Copa Fares Lopes, mas que tinha voltar para o Amazonas para o trabalho lá pelo Manauara. Agora veio para cá, conseguiu classificar o Ferroviário, a sua estrela sempre brilhando. E daqui para frente, tem uma nova conversa ou já tinha acertado uma outra conversa caso o Ferroviário avançasse na competição, Marcelo? Nós estamos nessa competição, né? A gente vai continuar aí nesses 2 próximos jogos, espero que passe para 4, depois 6, depois 8. E eu tenho um acordo com a direção de terminar essa competição agora. E depois aí a gente pode conversar, saber se existe interesse de dar uma continuidade no trabalho. Mas só para esclarecer, é verdade que você assinou um contrato para 2 jogos, vou receber X, e se o time avançar, eu continuo e vou receber mais X até o time subir para a Série C, é isso? Exatamente. Foi assim que foi feito o nosso acordo, né? Era um momento difícil do Ferroviário, né? Ter que terminar a competição, e como o seu companheiro aqui falou, era um desafio, e eu topei o desafio, e eu tô aí. Agora vamos fazer mais esses 2 jogos, esperando passar para outra fase e seguindo em frente na competição. Marcelo, o Ferroviário está em fase de transição, né? Está saindo do modelo associativo para a SAF. O que você notou nessas 2 semanas de diferença para o Ferroviário que você conheceu de outras temporadas? Ainda existe assim um meio termo, né? Porque eu acho que ainda não foi sacramentado, né, no papel. E o que eu sinto é que enquanto isso não se sacramentar, os investidores, o pessoal da SAF fica meio com o pé atrás, né? Eu espero que isso se resolva logo para que o Ferroviário possa ter continuidade, né? O que a SAF pensa em termos gerais é o que o Ferroviário sempre teve de tradição, o que eu dizia para eles lá, né? O Ferroviário sempre foi um clube revelador, um clube que destacou jogadores vindo de outras agremiações e tudo, e dessa vez com um mercado lá fora na Europa, né? Eu acredito que possa dar certo e torço para que dê certo, porque esse modelo associativo, né, muitas vezes é muito dispendioso para aquelas pessoas que estão ali na frente, e o futebol ele tem que se tornar realmente mais profissional. Professor, quando o Zorro era treinador do Ferroviário, eu às vezes perguntava, Zorro, reforços, era o assunto da diretoria, não se metia. O Marcelo indica alguém, aponta alguém para esse retão final tão importante para a vida do Ferroviário? Como é que tem sido a tua conversa com os dirigentes do Ferroviário hoje? Olha, era um momento muito delicado, né? Porque eram apenas 2 jogos. E se você não passa, você vai fazer o quê? Né? E agora? Agora nós estamos classificados, né? Nós vamos conversar
e ver onde é que pode acontecer alguma coisa, quem é que está disponível, porque também não adianta para 2 jogos você achar que vai chegar alguém aqui que vai resolver a situação. Já estão chegando os 2 garotos aí que a gente tem visto eles aqui, né? No caso do Thalisson, fez uma excelente partida contra nós, tanto na primeira como na segunda partida. É um jogador que tem qualidade dentro do perfil, um jogador jovem, né? O Bravo também estava bem aqui na equipe do Maracanã, mas a gente vai conversar com a direção, e se for preciso indicar alguém e eles queiram trazer esse alguém, a gente vai estar pronto para conversar. Professor, muita coisa vem mudando no futebol, principalmente a relação entre a imprensa e os gestores dos clubes profissionais, né? Antes a gente recebia os relacionados 2 dias antes, passou a receber um dia antes, e agora a gente recebe a relação no dia do jogo, poucas horas antes da partida. E aí quando saiu a relação, todo mundo tomou um susto. Cadê o Thiago Puga? O que aconteceu? É a opção do treinador? Não quer queimar o garoto? Ou ele sentiu alguma coisa no treinamento? Gostaria que o professor esclarecesse um pouco sobre a ausência de Thiago Puga. O Thiago, eu lancei ele no jogo contra o Santa Cruz, né? E eu senti ainda que ele está um pouco verdinho, né? Eu acredito muito nele, por isso eu o coloquei, mas era um momento em que nós precisávamos dos jogadores mais experientes, com mais cancha. No momento certo, novamente ele vai estar. Nós temos outro garoto lá na mesma condição dele, que é o caso do Huguinho, né? Então eu revezei, de certa forma eu revezei, né? E a gente vai continuar assim para manter todo mundo motivado. Hoje o professor trouxe o Wendel, né? Eu trouxe o Wendel porque não temos outro lateral esquerdo, entendeu? Estou de olho na base, pretendo na terça-feira fazer um trabalho já chamando os juniores para jogar, para poder observar. Você sabe que eu gosto do jogador oriundo da base, mas esse momento é uma hora assim, digamos, de separar os meninos dos homens, né? Porque é muita pressão, é muita condição, e nesse tocante é importante que um jogador que já está acostumado com esse tipo de pressão. O Thiaguinho ele vai chegar nesse patamar porque ele tem qualidade e a gente vai continuar trabalhando ele, dando moral. Professor, se analisasse aqui o mata-mata, América de Natal e Juazeirense, Santa Cruz, Pernambucano, Sergipe, Central, Lagarto, Ferroviário e Asa. Ressalve-se quem puder, é difícil? Difícil, né? Difícil. Eu acho que a tarefa mais difícil é a do Ferroviário. O time do Asa, a gente teve a oportunidade de ver, é um time experiente, é um time cascudo, mas a gente tem nossas armas, né? E a gente vai procurar fazer 2 jogos em condição de conseguir a classificação. Qual seria a arma para ir para Arapiraca com meio passo andado, com meia classificação concretizada, ganhar aqui de 2 gols de diferença, seria isso? Eu acredito que serão 2 jogos difíceis, tanto aqui quanto lá. Não é o fato de jogar aqui que vai ser fácil, nem lá. Eles não esperem moleza lá no jogo contra o Ferroviário, não, entendeu? Então, são dois jogos, 2 decisões, e decisão, para mim, se decide no detalhe. Então, quem errar menos, quem estiver atento a todos os detalhes, pode sair com a classificação.